Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Patrícia da Ninoca e hoje trago-vos uma mochila animal, a mochila Coelhinho, com as orelhinhas em 3D. Ela tem aqui um bolso frontal, que dá para colocar, as crianças colocarem, por exemplo, a caderneta da escola, para colocarem o estojo, o que pretenderem. Ela tem aqui uma abertura também na parte de cima. É uma mochila muito boa para o infantário e para o pré-escolar. Ou até mesmo para as crianças levarem para passear, levar os seus brinquedos, o seu lanche. É ótima para isso. A parte de trás também é muito fofinha, que acaba por verem o rabinho do coelho. E ela é uma mochila que fica então com o formato 3D das orelhas. O molde e as artes são da Bruna Lemos. Está na descrição do vídeo o WhatsApp dela, caso queiram entrar em contato com ela para poderem comprar o drive que tem esta arte e muitas mais artes. Se tiverem interesse em comprar o material para poderem fazer, podem comprar no nosso site ninoca.pt, que tem todo o material para venda. Espero que gostem desta aula e venham para o passo a passo. Vamos começar pelas nossas orelhas. Para costurarmos as nossas orelhinhas, vamos pôr o nosso sintético virado para cima e a nossa napa ou o sintético que vão utilizar para forrar a parte de trás da orelhinha para a parte de baixo, ou seja, será avesso com avesso. Eu corto sempre um bocadinho maior, mas depois cortamos o excesso. E agora vamos costurar a toda a volta à beirinha para podermos segurar a nossa peça. Depois vamos cortar este excesso de napa e vamos fazer o mesmo processo para esta orelha. Estão então assim prontas as nossas orelhinhas. Vamos agora reservar um bocadinho e vamos agora para o nosso bolso externo. Primeiro vamos colocar o nosso forro. Vou pôr então avesso com avesso e vamos fazer agora uma costura a toda a volta à beirinha. Agora cortamos o excesso que ficou a mais de forro. Fica então assim o nosso bolsinho pronto, já com o forro colocado. Agora vamos colocar o vivo a toda a volta. Não se esqueçam de colocar agora um calcador de vivo ou daqueles de fecho, que há pessoas que se adaptam melhor para colocar o vivo de plástico, é como preferirem. E vamos então primeiro achar o meio aqui da parte de baixo do nosso bolso. Fazemos aqui um piquezinho, um corte pequenino, só para sabermos onde é que é o meio da nossa peça, como podem ver. E vamos encaixar aqui a parte do sintético que eu disse que era para fazer o acabamento vivo. Vamos juntar direito com direito, centrado ao nosso pique. E vou fazer agora aqui uma costura à beirinha. Agora, então, vamos colocar o nosso vivo. A parte que é arredondada do vivo fica para a parte de dentro. Encaixamos aqui no centro, encaixamos o pique e vamos costurar a toda a volta o vivo. Quando estivermos a aproximar-nos do início do nosso vivo, encostamos só a tesoura ao vivo, ok? Onde começamos, e cortamos, puxamos o outro e cortamos o vivo. Puxam a presilha para a frente e voltam a fazer aqui uma costura por cima, à margem do calcador de vivo. E fica então assim o nosso
o nosso bolsinho, a parte de dentro com o forro. Agora, assim como ele já está com o formato do vivo, ele encolhe automaticamente. Nós vamos encaixar aqui na nossa peça, até podem deixar primeiro na parte da frente onde vamos colocar o bolso. Façam um pico já na parte de baixo e na parte de cima para acharmos o meio. Depois então deixarmos aqui a parte de baixo e a parte de cima, vamos encaixar aqui o nosso bolso, onde nós também já tínhamos achado o pique, encaixar aqui na peça e vamos passar com uma caneta que apaga com o ferro a toda a volta aqui na parte de cima, até bater aqui na lateral, para sabermos termos um guia de costura para quando estivermos a colocar o nosso fecho. Eu vou utilizar então uma caneta que apaga com ferro. Encaixamos então aqui a nossa peça. E agora eu vou só passar a caneta à volta da minha mochila. Ele vai ficar desta forma assim. Assim nós já temos um guia para depois nós podemos costurar o fecho diretamente na nossa bolsa. Agora vamos preparar o folho de fecho do bolso. Agora vamos pegar então no nosso fundo do bolso exterior o fecho de 35 cm. Vamos primeiro colocar os nossos cursores. Eu já cortei um bocadinho a cremalheira de um lado. E vamos encaixar então o cursor ao fecho. Empurramos até ao outro lado, abrimos agora a outra parte do fecho e encaixamos também o outro lado do cursor. Depois de colocado, vai ficar então desta forma e vamos encaixar direito do nosso sintético com direito do nosso fecho e vamos fazer agora uma costura deste lado aqui. Fazem uma costura primeiro à beirinha. Agora vamos pegar no nosso forro e vamos encaixá-lo direito com o direito do nosso sintético e com o avesso do nosso fecho. Encaixamos, alinhamos neste lado aqui e fazemos agora aqui uma costura a pé de máquina. Puxamos o nosso sintético e o nosso forro para o mesmo lado e vamos então agora fazer aqui uma costura à beirinha só para segurar o sintético ao forro. Feito isso, vamos então empurrar o nosso sintético ao nosso fecho e vamos voltar a fazer aqui uma costura à beirinha. Agora empurramos o nosso forro junto à costura que fizemos agora e voltamos a fazer agora uma costura a pé de máquina. Vamos voltar a pôr do lado direito o sintético e o forro na parte de trás e vamos rebater aqui uma costura à beirinha. Depois feita então a costura, vamos fazer uma costura à beirinha deste lado por todo o nosso fundo e também deste lado aqui, para podermos segurar o nosso sintético ao nosso forro. Depois cortamos o excesso que sobrou aqui do forro deste lado e deste lado.
Depois então de costurado e refilado o excesso que ficou de forro, vamos juntar as nossas costuras desta forma e vamos achar o meio deste lado e deste lado e do lado fecho também dos dois lados. Aqui vou cortar um pico com a tesoura, mas aqui vou passar depois uma caneta, só um vinco, para não cortar o fecho. Aqui no fecho, onde está a parte do meio, eu em vez de cortar um pico, vou só aqui marcar com a caneta. Atenção, uma caneta que depois apaguem com o ferro. Acham deste lado e deste lado também. Achados os nossos meios, vamos pegar no nosso bolso e vamos achar, já tínhamos achado o meio aqui da parte de baixo, vamos achar também na parte de cima e vamos encaixar o nosso fole. Pegamos, viramos do avesso e vamos encaixar pique com pique aqui na parte do bolso, direito com direito, e vamos prender com molinhas a toda a volta. Fica então com as molinhas aqui a toda a volta. Vamos agora fazer uma costura a toda a volta. Atenção a usarem agora calcador de vivo, porque estamos a cozer numa zona onde está o vivo posto. Depois de costurado, vamos colocar então agora o viés. Para colocar o viés, eu vou usar o viés gorgorão, é só, como ele tem aqui um vinco ao meio, é só encaixar aqui na zona que vamos costurar, que vamos tapar, e fazer então uma costura a toda a volta novamente. Vai ficar então assim, já com o viés colocado. Agora vamos achar aqui novamente o meio, onde nós fizemos o pique, e vou marcar aqui com uma caneta que apaga com o ferro, uma pequena marcação para sabermos onde é o meio da nossa peça. Como nós já tínhamos achado deste lado também do fecho a marcação, agora para ser mais fácil podem abrir os cursores para terem aqui uma facilidade no costurar. Vão então juntar a marcação com o meio que fizemos aqui, ok? E agora vocês vão costurar pela linha, por isso é que eu digo sempre a usarem uma caneta que apague com o ferro, porque se saírem do sítio por algum motivo, note-se um bocadinho da tinta da caneta, vocês depois com um secador de cabelo ou com o ferro com o vapor, a baterem aqui, ele salta logo a cor da tinta. Então, eu vou marcar aqui, não é? Vou começar a costurar a beirinha deste lado onde eu comecei com a marcação, e consoante vamos costurando, vamos seguindo o nosso fecho à nossa linha, tá bem? Vão fazendo este efeito até chegarem aqui à parte de baixo, mais ou menos um meio centímetro a menos de chegarmos aqui a esta lateral, ok? Antes de chegarmos aqui à lateral, meio centímetro antes, paramos, porque é para depois podermos virar e continuarmos a costurar à beirinha. Fazem isso deste lado e depois voltam a fazer deste lado também, meio centímetro antes daqui da nossa parte da margem, vão parar, fazem retrocesso no início e no fim. Vai ficar então metade feita desta forma. Tentem fazer logo uma reta direitinha, fazendo o arredondado, ok? E agora vamos fazer deste lado aqui. Eu vou pegar novamente, agora deste lado faço com a costura ao contrário, ok? Não consegui costurar ao contrário com a peça do lado direito, podem ir marcando aqui aos pouquinhos onde vai bater e continuam a costurar daqui para o meio, tá bem? No cantinho aqui, se tiverem um pouco mais de dificuldade, porque o nosso tecido de lado de trás já não estica tão bem,
Então puxam-no para a frente, ok? E agora acabam de costurar aqui este bocadinho desta forma. Conseguem guiar com ele aberto e agora é só voltar a costurar. E fica então assim prontinho o nosso bolso, ok? Ele vai ficar então com o fecho costurado desta forma, depois vocês eliminam aqui a tinta com o secador, tá bem? Podem já fechar o vosso bolso. E já está a ganhar aqui forma. Agora é só juntarmos umas molinhas aqui no comprimento da parte de baixo. E vamos costurar agora, este restinho, como eu vos tinha dito, não costuraram, não faz mal. Agora empurram assim o nosso tecido, tá bem? E vão voltar a costurar aqui a beirinha a toda a volta, esticando aqui o nosso corpinho, ok? Vão esticando aqui e vão costurando a beirinha até chegarem outra vez a esta parte aqui, ok? Chegam aqui, fazem aqui a costura à beirinha e terminam. Fica então assim o nosso bolsinho então preso, já prontinho da parte da frente. Agora vamos colocar o vivo a toda a volta, tanto neste espelho da frente como no espelho de trás. Para isso, já tínhamos achado o nosso meio, vamos colocar o nosso sintético virado para baixo, vamos fazer uma costurinha à beirinha. E vamos agora então colocar o nosso vivo. Depois então de costurado o vivo, empurramos novamente a presilha e fazemos aqui uma costura para segurar e fazer o acabamento ao vivo. A nossa frente já está quase prontinha para ficar finalizada. Falta-nos só pôr o forro e também colocar as orelhas. Vou já por optar por colocar o forro. Vamos pôr avesso do nosso forro com avesso do nosso sintético. E vamos então fazer agora uma costura a toda a volta e depois cortar o excesso de forro. Já não me recordo. Agora, depois colocado então o nosso forro, vamos então medir aqui para pormos as nossas orelhas. Vocês aqui do vosso piquezinho que fizeram para cada lado vão marcar 5 centímetros. Fazem uma marcação com a caneta, 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. E vai ficar então assim, desta forma. Eu do meu meio para aqui marquei 5 centímetros, do meu meio para aqui marquei 5 centímetros. E agora vamos encaixar as nossas orelhas. Ou seja, da minha marcação para fora, encaixo a orelha, direito com direito. E fazemos aqui uma costura. Da outra orelha fazemos o mesmo, da marcação para fora, encaixo direito com direito. A orelha e vamos fazer aqui então 2 costuras. E já ficam assim prontinhas as nossas orelhas e já fica então a parte da frente pronta. Vamos agora então colocar o vivo na parte de trás e também o forro.
Agora vamos preparar as nossas alças e as nossas presilhas. Em primeiro lugar, antes de começarmos a costurá-las, queimem com isqueiro. Se usarem alças prontas, eu estou a usar uma alça pronta de 3 cm, queimem com isqueiro as pontas, que é para derreter a alça, para não se desfiar tão facilmente. Fazem este processo em todas as alças e presilhas. Agora, eu peguei na minha alça de mão, vou tombá-la, endireitá-la para ficar assim dobrada e vamos encaixá-la aqui na parte de cima das costas da minha mochila, onde está aqui o pique. Eu vou encaixá-la no pique, uma parte da alça de um lado do pique, a outra parte do outro lado, como podem ver, e vamos fazer aqui então uma costura para segurar a nossa alça de mão. Vai ficar assim, desta forma. Agora, vamos colocar a nossa alça grande, uma das alças das costas, e vamos juntá-la encostada à nossa alça de mão. E vamos fazer então aqui outra costura. Vamos pegar nas nossas presilhas, as presilhas de 8 cm, encaixamos o nosso passador ou meia argola. Neste caso eu estou a utilizar uma meia argola, mas também podem usar um passador. Vamos dobrá-la aqui ao meio a nossa presilha e vamos fazer aqui uma costura à beirinha. Eu vou fazer esta costura à beirinha antes de colocar na parte de trás da mochila, porque se nós não colocarmos e pusermos logo diretamente, aqui o que pode acontecer é a alça fugir um bocadinho e ela ficar assim torta. Como não queremos esse efeito, fazemos então a costura primeiro aqui à beirinha e depois é que encaixamos aqui. Acho que é uma forma mais fácil e ficar a alça mais direitinha. Então agora, depois de costurada a beirinha, vamos aqui à parte arredondada da nossa peça, ok? E eu encaixo aqui na zona arredondada. E vou fazer então agora aqui uma costura. Feita esta costura deste lado, vou então colocar o regulador para pormos a regulagem da nossa alça. Agora, vemos se a nossa alça está direitinha. Vamos encaixar o nosso regulador na parte de cima do ferro. Depois puxamos o ferrinho e colocamos-la na parte de baixo, em que o nosso ferrinho fica entre a nossa alça. Vamos passar de fora para dentro no nosso passador. E agora vamos passar outra vez a alça no regulador. Primeiro deste lado, de baixo para cima, passam aqui, tombam, põem o ferrinho no meio e voltam a passar a alça. Vai ficar então assim desta forma. Agora aqui fazemos uma pequena dobra, mais ou menos de 1 cm, ok? E vamos costurá-la. Não precisa de ficar tão grande, vou só encolher aqui um bocadinho. Vamos então aqui costurar só esta parte, tá bem? Fazemos então aqui uma costura à beirinha, põem aqui certinho para ele não ficar torto. Aqui convém vocês usarem uma linha do tom da alça para ficar o mais disfarçado possível esta costura. E vamos então fazer aqui uma costura para segurar a nossa alça. Depois de costurado, cortamos as linhas, queimam com o isqueiro, atenção para não queimarem a alça, só queimam a linha para fazer um acabamento mais bonito. E fica então prontinha a nossa alça já regulada. Vou pô-la assim mais para cima para poderem ver. Fica então assim prontinha a nossa alça regulada também. Vou fazer agora o mesmo processo deste lado aqui. Já estão então as duas alcinhas cozidas.
Eu agora vou aproveitar, vou cortar estes biquinhos que ficaram a mais da alça. E depois voltam a queimar com o isqueiro, ok? Um bocadinho só para poder derreter outra vez a nossa alça. Assim fica desta forma já com o acabamento perfeito. Agora já está prontinha a nossa parte de trás também. Vamos reservar um bocadinho e vamos então para o fole do fecho. Tenho aqui então uma parte do meu fole do fecho, a parte do sintético. Vamos juntar então o nosso fecho direito com direito. O direito do fecho é onde está a cremalheira saliente. Encaixamos aqui numa das laterais e fazemos então uma costura à beirinha. Feito isso, vamos pegar então no nosso forro e vamos encaixá-lo direito do nosso forro com direito o nosso sintético. Alinhamos na zona onde costuramos o fecho, na lateral, e agora fazemos uma costura pé de máquina. Vamos puxar para o lado direito o nosso sintético e o nosso forro para o mesmo lado. Esticam bem aqui na zona da parte de trás para ele ficar direitinho, para depois caber bem aqui o cursor sem empancar aqui no tecido. E agora vamos fazer aqui uma costura à beirinha, nesta parte toda onde foi costurada, para rebater aqui a nossa costura e segurarmos o nosso sintético ao nosso forro. Fica então assim, desta forma, a parte da frente e a nossa parte de trás. Aproveitam agora e fazem já aqui também, neste lado, uma costura à beirinha, para podermos segurar o nosso sintético ao nosso forro, e aproveitam e cortam este excesso de forro que ficou a mais. Agora vamos então colocar a outra parte do fole do fecho. Vamos juntar também direito o sintético com o lado direito o sintético na parte, vamos encaixar na parte que está aqui do fecho e vamos alinhar aqui na parte de cima também, ou seja, alinhamos aqui na zona do fecho e alinhamos aqui na parte de cima e vamos fazer então aqui uma costura à beirinha. Agora fazemos a mesma coisa, vamos pegar no direito do nosso forro, na zona, na parte da frente do nosso forro, forro com forro, alinhamos aqui na lateral e fazemos então agora uma costura pé de máquina. Vamos então puxar para o lado da frente, o forro esticamos à mesma na parte de trás. E vamos voltar a fazer então aqui o pesponto a todo o comprimento para segurar o tecido ao forro. Aproveitamos, fazemos também a mesma costura e cortamos o excesso do forro. Depois então de costurado, vamos então encaixar os nossos cursores. Se usarem só um cursor, colocam-no aqui ao meio e já fica prontinho. Como eu vou colocar dois, empurro aqui mais para a ponta, abro a cremalheira deste lado e vou encaixar então o cursor deste lado. E fica assim prontinho os nossos cursores. Agora vamos pegar nas presilhas que são de 6 cm, que eu disse que eram para o fole do fecho. Vamos então dobrar ao meio e fazer uma costura à beirinha, tanto esta como esta.
Agora vamos encaixar aqui na parte do nosso fole. Ou seja, eu tenho aqui o meu fole, vou encaixar aqui no meio do fecho, desta forma, e vou fazer aqui uma costura à beirinha deste lado e pegar no outro e fazer uma costura à beirinha deste lado também. Agora vamos pegar no nosso fundo, na parte do sintético, e vamos encaixar direito com direito do lado sintético. Alinhamos aqui na parte de cima, onde está o sintético, e vamos fazer uma costura à beirinha. Depois feito isso, vamos cortar este excesso de forro que tinha sobrado de fecho. E vamos virar para o lado do forro, o nosso fole de fecho para o lado do forro, e vamos encaixar também o nosso fundo, direito com direito, forro com forro. Fazem a costura com um calcador de máquina. Viramos para o direito o sintético e o forro. E agora passamos aqui também um ponto, uma costura à beirinha, para segurarmos o forro ao sintético. Depois feita a costura, vamos agora pegar um dos nossos espelhos e vamos marcar a toda a volta para vermos se a medida do nosso fundo está bem ou se é necessário cortar. Para isso, eu vou encaixar um sítio qualquer. Começamos a encaixar com molinhas o nosso fole ao nosso espelho. Fazem aqui a toda a volta. E quando estiverem aqui próximos da costura, ok? Aqui da zona onde está o nosso sintético, unem um com o outro, e aqui, quando se encostam um ao outro, vocês fazem aqui uma marcação com uma caneta, ok? É quando ele estiver juntinho à parte do outro lado do sintético, quando eles unem assim, fazem aqui neste piquinho uma marcação. Tiramos as molas, e onde está a nossa marcação, vamos marcar daqui para fora 1 centímetro. Porquê? Porque a minha máquina de costura tem meio centímetro de máquina, e como eu vou roubar meio centímetro do lado fundo, meio centímetro do lado fole, eu vou aumentar 1 centímetro. Caso vocês usem uma máquina doméstica e utilizem a vossa margem de costura, que é de 0,75, aí aumentam 1,5 centímetro, tá bem? Vai ficar então assim, desta forma. Vamos cortar este excesso pelo risco. Tenham atenção que têm que cortar também do lado do forro, para o forro ficar da medida do nosso fundo. Depois então temos cortado, já medimos então o fundo que precisamos para a nossa mochila. Vamos então juntar agora a parte sintética do fundo direito com o nosso fole. Alinhamos aqui na parte de cima. E vamos fazer então agora aqui uma costura à beirinha. Cortamos o excesso de forro e de fecho que ficou aqui. E vamos virar para o lado do forro e fazemos a mesma coisa. Pegamos no nosso fundo, direito com o nosso fole. E fazemos agora uma costura pé de máquina. Vamos virar para o lado direito. E vamos a rebater esta costura. Agora tenham atenção a puxar este lado do fundo para aqui, para nós não costurarmos. E vamos fazer o mesmo processo, fazer aqui uma costura à beirinha para podermos segurar o sintético ao forro.
Agora vamos puxar o nosso forro e o nosso sintético. Vamos fazer uma costura todo aqui o comprimento deste lado e deste lado. Uma costura à beirinha para podermos segurar o forro ao sintético e depois vão cortar este excesso que sobrou tanto no forro deste lado como deste lado. Eu para fazer essa costura eu gosto de virar mais para o lado do avesso e costurar assim, desta forma é mais fácil de podermos fazer a costura. Vamos juntar então as costuras uma com a outra e vamos fazer um pique na parte do fundo, tanto deste lado como deste lado, e na parte de cima a mesma coisa, nos dois lados. Feito isso, vamos agora então encaixar os nossos espelhos ao nosso fole. Pegamos então um dos nossos espelhos, vou pegar agora aqui no espelho da frente, atenção que as orelhas ficam aqui para baixo, e vamos encaixar aqui no nosso fole. A parte do fecho fica para a parte de cima e encaixamos pique com pique. O pique que tínhamos feito na parte de cima do nosso espelho com o pique que temos aqui do nosso fole. Colocamos molinhas agora a toda a volta, podem já usar o pique aqui de baixo também. E agora vão prender as molinhas aqui a toda a volta para segurarmos a nossa peça. Vai então encaixar aqui o nosso espelho ao nosso fole. Vai ficar assim então desta forma e agora vamos então costurar a toda a volta. Como já estamos a usar numa zona que já tem vivo, vamos então colocar o calcador de vivo para podermos fazer esta costura e colocar a seguir o viés. Depois então de costurado a toda a volta, já está a começar aqui a ficar o nosso coelhinho pronto e vamos então encaixar o nosso viés. Como estou a utilizar um viés gorgurão, é só mesmo encaixar aqui na costura e fazemos a costura a toda a volta. Colocado então o viés também na parte de baixo, vamos fazer o mesmo processo com o espelho de trás. Vamos então, aqui só as orelhas para não costurarmos, vamos encaixar aqui o nosso espelho a toda a volta, costurar e colocar o viés. E já venho-vos mostrar então a mochila pronta. Fica então assim a nossa peça feita, o nosso coelhinho super fofinho. Eu adorei o resultado final das moldes e das artes da Bruna Lemes. Ela fica então assim na parte de frente com este bolso frontal. Tem aqui a parte de trás com o rabinho do coelho, também ficou uma graça, ficou muito fofinho. As orelhas também gostei muito do resultado de fazer este efeito 3D. Ela depois de feita vai ficar aproximadamente com 28 cm e meio por 25 de largura. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao canal, de ativar o sininho, de colocarem um gosto e de comentar e partilhar muito. Até à próxima!